Nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo do Canjica. Ele é um ex-cadete da AMAN, que saiu no terceiro ano de artilharia, né? Eu ia falar engenharia. E ele fala um pouquinho sobre a SpaceX aqui, né? Ele colocou na chamada que a SpaceX não vale a pena. E eu quero entender o que que ele fala um pouquinho sobre a SpaceX, porque eu também fui aluno de lá, entrei no ano de 2021 e saí também no ano de 2021. Decidi que não queria seguir carreira militar e quero ver aqui o que eu concordo, o que eu discordo do Canjica, tá? Tenho acompanhado bastante os vídeos dele, não conheço ele, mas quero entender aqui o que ele está falando sobre a SpaceX. Então, bora lá, vou dar play aqui no vídeo. Ele está em velocidade 2, tá? Então, se você não gosta do vídeo acelerado, provavelmente você não vai gostar desse vídeo aqui, mas é dessa forma que eu vou assistir. Então, bora lá. Esse vídeo é pra você que sonha em fazer SpaceX, ou talvez você que saiu e tá procurando vídeos ali pra reforçar o que você, a decisão que você tomou, né? Ou você é só um curioso aí, quer entender por que eu não gosto mais da formação do oficial de carreira do Exército, né? Como alguns de vocês sabem, eu fui militar de carreira, então eu entrei na SpaceX em 2018, então eu fiquei no Exército em 2018, 19, 20, 21, eu saí em janeiro de 22, entendeu? Então eu cursei um ano de SpaceX e 3 anos de AMAN, tá? Foi isso que eu cursei, eu saí em janeiro de 22, então eu não cursei o último ano, beleza? E aqui eu vou falar porque Já reagindo a esse ponto aqui, quando eu fui sair da SpaceX, esse foi um ponto muito relevante para mim, porque na minha visão eu precisava errar rápido. Então, por exemplo, se eu percebi que não estava vibrando com a formação, aquilo ali não estava fazendo sentido para mim, eu já preferi sair logo do que ficar me arrastando ao longo da formação. Não estou falando que esse aqui era o caso do Canjica, porém era o meu caso, tá? Eu não estava gostando da formação. Eu via muita coisa que era desnecessária, acreditava que eu podia fazer algo muito maior do que aquilo, então preferi sair logo do que chegar, por exemplo, no primeiro, no segundo, no terceiro ou até no quarto ano, porque acontece, da AMAN e decidi sair lá. E, por exemplo, eu entrei na SpaceX com 21 anos. Então, se eu fosse sair lá na AMAN no terceiro ano, como no exemplo do Canjica, eu já ia sair com 25 anos praticamente. Então, não ia fazer sentido nenhum. Preferi errar bem rápido aqui. Eu acredito que foi uma decisão sábia, porque às vezes quando você envelhece um pouquinho ali, algumas decisões acabam exigindo uma responsabilidade muito maior. Então, esse é um pouquinho do meu relato, já é o primeiro react aqui em relação a esse tempo que o Canjica ficou lá dentro. E são muitos casos que a gente tem como esse dele, tá? De pessoas que decidem sair aí já no terceiro, às vezes até no quarto ano da AMAN. que eu não considero mais a SpaceX um bom caminho, porque eu acho que não vale a pena, eu não recomendo pra ninguém esse concurso, ninguém mesmo. E também vou falar do porquê que a gente chega a essa conclusão lá dentro, tá? Vou explicar tudo aqui. E é um vídeo também que eu pretendo fazer mais vezes, porque, como vocês sabem, né, acaba esquecendo uma coisa e tal, vai lembrando e vou falando. Ó, ele falou que não recomenda o concurso, e aqui eu já discordo um pouquinho dele, eu continuo recomendando o concurso da SpaceX, porque muitas vezes ele serve como... Tem muitas pessoas que vibram realmente com a formação, no período que eu fiquei ali, eu vi diversas pessoas que realmente vibravam com aquilo que estava fazendo. É claro que não é da forma que muitas vezes quando a gente está estudando, a gente idealiza, porém tem gente que realmente vibra com aquilo ali, que gosta do que está fazendo, e serve de trampolim social para muitas pessoas, mesmo que esse não seja o principal objetivo, muitas vezes não é ideal que você entre no militarismo para isso, mas serve como um trampolim social. Eu lembro de uma história de um companheiro ali, de um camarada de pelotão meu, que veio lá do Nordeste, e pô, a mãe dele era doméstica, o pai dele era porteiro, então eles tinham uma vida muito simples lá, e aí o tenente começou a pegar muito no pé desse camarada lá, e ele falou, cara, eu não vou sair, porque se eu sair daqui, eu não tenho mais perspectiva de vida nenhuma. Então, ele pode fazer o que ele quiser comigo, porque eu não vou sair daqui. Eu vou continuar. E realmente, esse ano aqui ele se forma. Então, em alguns pontos assim, faz total sentido você estar na formação. Eu acredito que é, pode ser um bom caminho para você, que gosta do militarismo, que talvez queira usar ali como um trampolim social. Porém, só isso aqui, se talvez não segure. Você tem que gostar um pouquinho ali do que você está fazendo também. Mas já é um primeiro ponto aqui que eu discordo do Canjica, tá? Mas vamos continuar o vídeo aqui. Primeira coisa, cara, a formação do oficial, ela é diferente do que a gente vê na internet, tá? Provavelmente, se você fez SpaceX AMAN, você já deve ter visto 1 milhão de vídeos motivacionais, já viu aquele vídeo institucional aqui da AMAN, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, é o complexo de ensino. A Academia Militar das Agulhas Negras é um estabelecimento de ensino de nível superior responsável pela formação dos oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Um vídeo maneiro pra caramba, blindado passando, helicóptero. Esse vídeo aqui é aquele que, quando a gente tá no papiro, quando a gente tá estudando, a gente vai assistir ele para ver onde a gente quer chegar, né? Então a gente olha isso aqui e fala, pô, minha vida vai ser desse jeito aqui. Infelizmente, acaba não sendo exatamente assim, tá? Mas o pessoal fez um marketing muito bom aqui nesse vídeo mesmo, porque dá uma inspirada, principalmente quando a gente tá na época de estudos. E vamos lá. Gente malhando na academia, sabe, cadete malhando na academia, tudo muito maneiro, tu olha e fala, caraca, é uma formação de primeiro mundo, é um primeiro mundo aquilo ali. E, cara, já adianto que não é nada daquilo, aquilo ali é tudo mentira.
Entendeu? É tudo mentira. Aquilo ali acontece uma vez no ano, entendeu? Uma, duas vezes no ano. Só dar um exemplo aqui pra vocês, já pra quebrar logo essa ideia. O cadete não pode usar academia, entendeu? A academia que existe dentro da academia militar, ou da SpaceX, que é pros cadetes, os cadetes ou alunos não podem usar. Só quem pode usar é o oficial, o sargento e o aluno, o cadete que for atleta, entendeu? E mesmo o que for atleta tem horário pra usar. Ele não pode chegar lá, por exemplo, tem um tempo livre pela manhã, vou lá na academia, não pode, porque os oficiais estão lá. Entendeu? Já começa por aí. Aquele vídeo já quebra por aí na questão da academia, porque cadete não usa academia. Cadete tem a academia na ala toda arrebentada, que não tem peso, que não tem nada, entendeu? Se você viu aquela academia lá como eu, aquela academia lá pessoal malhando e acha maneiro, você não vai ter aquilo ali, tá? Já começa por aí. E antes de eu começar a falar, antes de eu começar a quebrar mais coisas, é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Sobre essa questão da academia, é exatamente isso, tá? Então lá na SpaceX é a mesma coisa, tem uma baita academia lá na seção de educação física, porém o aluno não utiliza aquela academia também. Se eu não me engano, é só no caso do aluno atleta também, mas essa parte dos atletas é muito mais forte na AMAN do que na SpaceX. Eu era atleta na SpaceX ali, eu fazia parte do grupo de corrida dos 800 metros, mas nunca nem entrei para fazer um treino lá na seção de educação física. O que a gente conseguiu utilizar lá para treinar, que era de livre acesso, assim, principalmente nos finais de semana, provavelmente vocês já viram nos vídeos aí, aquela academia que a gente tem ao ar livre, que é com peso de concreto, algumas coisas assim, aí a gente podia utilizar aquilo. Mas a academia que tem na seção de educação física é a mesma coisa que o Canjica falou aqui, o aluno ou o cadete não pode usar. Tem que se contentar com o basiquinho que tem lá dentro na SpaceX, por exemplo. Eu era da segunda companhia de alunos, a gente tinha alguns equipamentos ali que geralmente o pessoal do Grêmio comprava e deixava na ala da companhia. Mas era só aquilo ali que podia usar, ou então ao ar livre. E assim, também não era sempre que podia usar. Mas vamos lá. Aqui, você que tá assistindo esse vídeo, se você não fez a SpaceX, se você não fez a MAN, não dê opinião, entendeu? Você não tem bagagem pra falar. Aqui é uma coisa que só quem é sabe. A gente fala isso a formação inteira. Mas é literalmente só quem é sabe, entendeu? Eu, por exemplo, eu não posso falar de uma guerra, eu nunca fui com uma guerra. Como é que eu vou falar vou fazer um vídeo aqui, a experiência da guerra? Eu nunca fui com uma guerra. Eu não posso falar de algo que eu não vivi, entendeu? Então, assim, o ambiente militar só tem como falar quem viveu. Quem pode dar opinião aqui, que talvez não fez SpaceX, mas que fez algo parecido? Pessoal que fez ESA, pessoal que fez escola naval, entendeu? Essas formações militares aí de carreira, sabe? Esses sim, beleza, sabe como é a caserna. Agora você, mas não. O meu irmão fez SpaceX, meu namorado, as namoradas acho que são militares também, entendeu? Meu namorado, meu noivo fez a MAN, e eu não concordo com o que você falou, minha filha, você não fez, então você é bico calado, entendeu? Quem não é, não olha, entendeu? Famoso bordão lá dos PQD. Mas vamos lá. Eu já fiquei incomodado assim com a SpaceX no primeiro dia, assim, nos primeiros dias, na adaptação. Eu sou um cara que eu sou muito questionador e eu gosto muito de utilidade nas coisas. O exército é um local da inutilidade. A gente perde muito tempo com inutilidade. Então, a adaptação é um mês, tá? É um mês. Eu ficava completamente incomodado naquele um mês, porque era muita inutilidade. Eu cheguei a mandar mensagem pra um amigo meu que já era terceiro ano de AMAN, já tava quase se formando, ou é segundo, não lembro o que ele era, mas hoje ele é tenente, vai falar o nome dele, mas não vou falar, vou preservar. Enfim, mas eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, eu não tô gostando aqui, não tô gostando porque eu entrei aqui pra ser militar. Eu gostava, sempre gostei da questão de ser militar. E eu falei, eu não tô fazendo nada de militar, mano. A gente fica aqui fazendo cópia de hino, fazendo cópia de canção, entendeu? Aí fica, beleza, de manhã fica lá marchando igual um maluco, tá? Show de bola. Mas e a parte militar? Não vou ter nada de militarismo? Ele, não, calma, adaptação é assim mesmo, é pra você se adaptar, o militarismo vem depois. Eu falei, não, beleza então tá tranquilo, já que é isso, então tá. Adaptação inteira, você não aprende nada de militarismo. Eu não sei como é que são as outras adaptações aí, se é igual, mas a adaptação da SpaceX é só inutilidade, mano, é coisa que tu não vai guardar nada, entendeu? O que é interessante ali, que tu guarda, dava pra aprender em uma semana, que é a parte de ordem unida, a parte ali do dia a dia, né, do militar, eu esqueci o nome, tá? Eu esqueci o nome, mas que você, por exemplo, passou um mais antigo, você tem que prestar continência e tal. Eu não lembro o nome disso, mas tem um nome dessa matéria lá. Então isso aí é interessante, realmente tem que aprender. Agora, mano, o resto é tudo lixo. É ficar fazendo cópia de hino, decorando canção, coisa inútil, que não tem nada a ver com o exército, entendeu? É umas palestras nada a ver lá que a gente tinha. Aproveitar que o vídeo pausou aqui e é exatamente isso, tá? Eu senti essa inquietação que ele teve também durante o período de adaptação, porque você se vê fazendo um monte de coisa inútil mesmo. Então, a gente idealiza muito no período que a gente está estudando, as coisas que a gente vai fazer. Quando chega ali no período de adaptação, é basicamente isso, né? Ralação total, ficar fazendo cópia de canção. Tem até uma história minha aí sobre isso, depois talvez em outro vídeo eu traga aí pra vocês. Mas ficar fazendo anotação de canção, aí, pô, dependendo do caso ali, se você tiver na lista de algum cliente, de algum tenente ali, ou alguma coisa nesse sentido, pô, ele vai mandar você fazer redação, uns negócios assim. Então, é muita coisa desnecessária mesmo. E uma coisa que eu achei péssimo na adaptação também foi o seguinte: durante a adaptação, você já começa a ter matérias que vão ser cobradas em prova depois. Então, pô, a adaptação é um período muito desgastante, porque tem muita coisa, tipo, desnecessária que você faz, e essas coisas desnecessárias, elas tomam muito tempo. Então, durante o período de adaptação, você dorme, sei lá, 3 horas por noite, coisa assim. Você vai dormir 3 horas da manhã, mas 5 da manhã você já está de pé. Então, é um período muito sugado e eles já começam a dar algumas matérias nesse período aí que vão cair em prova depois. Isso aí eu achei péssimo. Tem um pessoal que se dá bem, sempre tem alguns fora da curva ali, mas foi um ponto que eu achei muito meio sem noção, assim. Mas o período de adaptação é bem dessa forma que o Canjica tá falando mesmo.
Você começa a questionar muito, começa a ver que tem coisa que não tá fazendo sentido. Às vezes eu tava 10 horas da noite ali, cantando canção, sentado na ala, porque aí eles ficam repetindo canção pra caramba ali. Aí você olha e fala, pô, eu estudei pra caramba pra isso aqui. Na minha cabeça, principalmente, passava que, pô, não tem sentido. Eu tô aqui fazendo isso, mas eu sei que eu tenho o potencial de fazer algo muito melhor. E aí, como você já sabe, eu saí, e esse foi um dos pensamentos também que me levou a sair. Bora continuar com o vídeo aqui. E aí eu já tava incomodado, mas sempre naquele pensamento, não, vai melhorar, vai mudar, vai melhorar, relaxa. O pessoal falou que foi militarismo depois. E aí o que acontece, cara? A SpaceX não é militarizada. A SpaceX é pouquíssimo militarismo, tá? Porque a SpaceX, ela, antigamente, ela era como se fosse o colégio naval e ia picar. Ia pra lá o pessoal que ia fazer todo o ensino médio. Então a SpaceX tinha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá? Hoje é só um ano de SpaceX. E aí esse ano é como se fosse o ensino médio. Mano, sabe o que a gente faz lá na SpaceX o ano todo? Que a gente aprende? Química, física, história, pô, essas matérias bunda, que não tem nada a ver com militarismo, cara. Não tem nada a ver, entendeu? Eu concordo que tem que ter essas matérias, tá? O oficial, o militar, ele tem que saber essas matérias, ele tem que estudar. Mas, mano, a maior parte tem que ser essas matérias. Então não é formação militar, pô. A formação militar é um algo a mais, é um bônus. Porque lá funciona assim. 5 dias na semana, né? Segunda, sexta. Acho que era terça-feira o dia verde lá na SpaceX. Então segunda, quarta, quinta e sexta era matéria de escola e terça-feira era matéria militar. Um dia na semana, mano. Um dia. E aí, cara, não dava tempo de aprender nada. Chega no final do ano da SpaceX, a gente não é militar o suficiente. A gente não sabe lá, não sai da SpaceX sabendo fazer uma patrulha. Não sai. Não adianta falar que sabe, porque não sai. A gente não aprende a fazer patrulha. A gente não aprende nada, cara. A gente aprende só os campos básicos de recruta, entendeu? De pagação, rastejo, HPPS, essas coisas de recruta. Aí a gente aprende. Agora, militarismo que um oficial precisa, cara, a gente não sai com bagagem suficiente. Tanto que o primeiro ano da MAN é como se fosse uma SpaceX Plus, entendeu? Uma SpaceX 2.0. Porque a gente aprende basicamente as mesmas matérias, mas a gente tem mais tempo pra aprofundar. Então, assim, esse primeiro ano de SpaceX eu fui muito incomodado com essa questão de eu falei, caraca, mano, eu passei num concurso que eu achei que eu não ia precisar mais estudar essa matéria bunda aqui de química. Pô, tinha dia que era interessante, que ensinava a gente a fazer umas bombas lá, que era maneiro. O resto era coisa rolha, entendeu? A gente aprendendo integral, mano, matemática, cálculo. Mano, fala pra mim, se você é oficial que tá vendo esse vídeo aqui, fala o dia que você, oficial do exército, usou cálculo na sua vida. Usou integral, usou derivado, eu quero saber. Não tem onde usar. Não tem, ninguém usa, entendeu? Eu era de artilharia, deu me livre de chegar perto de uma integral e uma derivada, entendeu? E é uma das armas que mais estuda. É realmente isso aqui que ele falou mesmo. E assim, eles tentam fazer essas matérias de forma aplicada, né? Então a parte de física, a gente novamente aprende aquelas matérias de lançamento, né? Que são da parte de cinemática, da física. A parte de química também tem essa questão de você aprender algumas coisas sobre bomba e tudo mais. Mas assim, nada que seja muito aprofundado. Você aprende bem o básico mesmo. Então é basicamente isso aqui. Não tem muita coisa focada no militarismo mesmo. Aí tem essa parte do dia verde também, que às vezes a gente passava o dia fora ali do alojamento e tudo mais. Como que a SpaceX é dividida? Não sei se ele vai falar nesse vídeo aqui, mas a SpaceX ela é dividida em corpo de alunos e DE, que é a diretoria de ensino. Então, tipo assim, o corpo de alunos é a parte onde você aprende a parte do militarismo e na diretoria de ensino é onde você aprende a parte das matérias ali do que o Canjica está falando aqui, que é a parte de matemática, de física, de português, enfim, mas realmente tem muita coisa que não faz sentido nenhum. E é isso, né? Ao longo da formação você vai vendo que a grande parte do que a gente tem é uma coisa que é sem sentido. Por exemplo, uma coisa que me deixou meio bolado assim com a formação também é a parte de... E eu já vi um capitão falando sobre isso também, tá? O aluno sai da SpaceX, é que o aluno ele sai, pô, não é um militar 100% formado nem nada assim. Por isso que tem 4 anos de AMAN depois. Mas, por exemplo, lá na SpaceX, a gente já tinha a aula de primeiros socorros. Só que, pô, você vai fazer primeiros socorros num dia que tá sugado pra caramba ali. O aluno tá com a mente a milhão porque tem uma porrada de coisa pra fazer. Você não consegue prestar atenção na aula. Então, você vai ver um aluno, um cadete, às vezes um cadete do 4º ano, um tenente recém-formado ali, o cara não sabe fazer os primeiros socorros, porque durante toda a formação é sugado e você aprende o negócio de uma forma muito rasa. E é uma coisa que eu acredito que todo militar deveria saber fazer. E aí, infelizmente, tem essa questão de coisas que são, às vezes, que seriam muito úteis e eles acabam passando aquilo num período que está sugado. E aí, pô, tudo bem que a formação ela precisa ser dessa forma mesmo, mas tem coisas que elas precisariam de um pouco mais de atenção, principalmente pensando no oficial militar. Então, eu acredito que durante o período de... todo o período de estudos, todo o período de academia, de formação ali principalmente, é um período que o Canjica ele falou que ele é muito questionador, eu sou muito questionador também, e isso é um problema para quem está dentro do militarismo, porque a gente sempre fica com esse negócio na cabeça, de pô, realmente precisa ser dessa forma, tem necessidade de ser assim, e aí na SpaceX eu tinha muito isso, não fui para a MAN, mas pelo que o Canjica traz, tem muito desses pontos, pelo que amigos meus que estão lá dentro hoje falam, continua sendo assim, então
é bem complicado quando você é uma pessoa questionadora e está dentro do militarismo. Mas bora continuar lá. Na mão que é artilharia. Então, assim, é desnecessário. Eu olhava e falava, cara, mas isso aqui não vai servir pra nada, igual a maioria das matérias da escola. E aí você começa a ver que o exército é um grande circo. A gente sempre fala isso, que o exército é um grande circo, e nós, os militares, somos os palhaços, tá? Porque eu sou muito reparador, cara. Eu comecei a olhar as coisas e falei assim, cara, aqui é uma escola militar que vai formar oficiais. Eu achava que o oficial do exército se envolvia nas coisas, cara. Que, pô, pegava fronteira e que diplomacia com outros países e, pô, e que o cara tinha que ser bravo. Não faz nada disso, irmão. E aí, mano, eu comecei a olhar os caras que comandavam a gente, todo mundo, cara, que tava lá presente, eu começava a olhar e falava assim, cara, irmão, nenhum desses caras tem experiência em combate. Nenhum desses, cara. A experiência em combate que um tinha lá, que foi pra Maré aqui no Rio, que foi uma vergonha essa operação que teve aqui na Maré. E depois eu vou fazer outro vídeo falando todos os podres que eu já ouvi dessa operação na Maré, que foi uma vergonha. Quando você tá na SpaceX, eles falam que eles estão formando administradores do caos, principalmente isso. Se eu não me engano, tinha uma outra frase que eles falavam, mas era basicamente isso, que você está se formando para ser um administrador do caos. Você está sendo formado para a situação de guerra mesmo e tudo mais. E aí, isso era um dos pontos também que eu acabava questionando muito, porque a maioria não tinha experiência nenhuma de combate. Talvez a única experiência que eles tinham de combate, assim, era um ou outro que tinha algum curso tipo Guerra na Selva ou algo nesse sentido. Eu lembro que o que a gente achava mais sinistro lá era um tenente que era comandos da 3ª Companhia de Alunos, mas assim, a maioria não tinha zero experiência com combate. E aí o pessoal ficava passando isso pra gente, né, ó. A formação é assim que você vai ser um administrador do caos e tal, não sei o quê. Batia no peito pra se colocar assim, bem como superior mesmo. E aí eu lembro de um tenente uma vez falando assim, ó, eu não iria pro Rio de Janeiro porque, pô, o Rio é complicado, né? Aí teve essa questão da maré, né? E o cara já sabe que ali você pode ter uma situação que você vai pra guerra mesmo. Então, pô, você tá passando pros alunos ali, que ele vai ser um administrador do caos, que você realmente está preparando ele para aquilo. Porém, você, ao mesmo tempo, fala que não iria para o Rio de Janeiro, porque lá tem a possibilidade de você se envolver numa guerra, não tem sentido. Então, são várias coisas que acabam dando atrito que não faz que assim, não vale a pena. Eu gosto muito dessa parte operacional, tanto que se eu tivesse terminado minha formação, com certeza eu ia correr muito para a parte operacional. Tanto que quando eu saí da SpaceX, eu trabalhei eu hoje tenho uma agência de marketing, né? Porém, antes de ter essa agência, eu já estava prestando alguns serviços na parte do digital, assim, com design, com algumas coisas assim. E aí, em determinado momento, eu falei assim, pô, eu acho que eu quero ir para a polícia. E aí, eu prestei a Academia de Polícia Militar aqui de São Paulo, passei e tal. Mas aí, no final das contas, eu acabei decidindo não entrar também, porque provavelmente lá eu teria as mesmas coisas que me indignaram no Exército. E aí, eu decidi seguir pela carreira do empreendedorismo mesmo. Continuo com minha agência hoje, vivo muito bem, graças a Deus, mas são várias coisas assim que vão entrando na nossa mente e a gente fala, pô, acho que não faz muito sentido isso aqui, não faz sentido estar aqui, e são decisões aí que levam a gente a acabar saindo, e eu vejo que muitas pessoas que estão dentro do militarismo hoje, o que eu mais tenho contato são com oficiais, né? Eles têm essas mesmas reclamações, mesmo depois de formados. Mas vamos continuar aqui. Entendeu? E quem, já dando um spoiler por que é uma vergonha, vai lá na Maré hoje ver se mudou alguma coisa, entendeu? Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Foi só pra inglês ver, entendeu? Pra fingir que tá tendo alguma coisa lá. Mas enfim, eu olhava, cara, e falava, cara, meu irmão, nenhum desses tem experiência em combate. E pior ainda, eu olhava, a maioria deles também não tem nem experiência de vida, irmão. Porque o exército, cara, tem muita questão do, por exemplo, o pai é coronel, o irmão é capitão, e aí o fulaninho vai na onda da família e vai junto, entendeu? Então tem muito playboyzinho, muito cara filho de papai. E aí eu olhava pra alguns tenentes e falava, meu irmão, esse cara não tem nem mais experiência de vida que eu, cara. Ele não tem nem experiência em combate. E aí ele que vai me ensinar sobre o combate? Pô, eu ficava maluco com isso, mano. Eu falei, caraca, mano, será que não tem um militar no exército que tem experiência em combate, que ele possa ser nosso instrutor, que ele possa nos ensinar, ou que possa pelo menos vir aqui uma vez falar sobre uma experiência em combate? Porque não tem, mano, não vai lá, entendeu? Não vai. É tudo na teoria, tudo que a gente aprende é na teoria. Não tem ninguém no exército que tem experiência em combate pra ensinar, entendeu? Não, um adendo, tem sim, mas ninguém usa. Por exemplo, tem o assombroso. Ninguém fala do assombroso, ele fica escondido. Se fosse no exército americano, o assombroso, meu irmão, ele seria tema de filme, entendeu? O pessoal ia parar ele na roupa tirar foto, aqui ninguém fala do assombroso, entendeu? O nego se forma na mão sem saber quem é o assombroso. Pesquisa a história do assombroso, tá? E aí, cara, eu comecei a me questionar se aquilo ali valia a pena. Eu comecei a olhar, sabe, desde já, tá? Eu lembro que eu namorava lá, e aí conversando com minha namorada, eu falei assim, olha, eu não tô feliz aqui, e eu acho que eu vou pra polícia de São Paulo. Lá em São Paulo, né? Eu falei, cara, eu vou prestar o concurso de oficial da PM de São Paulo, porque os caras, pelo menos, eles atuam, né? O militar não atua. Eu falei, pô, vou ficar aqui sim. Olha aí, sem nem conhecer o Canjica, a gente acabou pensando na mesma coisa, porque quem tem esse viés mais operacional acaba pensando na polícia mesmo, que a polícia atua, né? Mesmo você sendo um oficial da polícia militar, você atua ali nas situações diretas, de combate mesmo. Então, é uma coisa que desanima muito a gente quando a gente está no exército, que a gente percebe. A gente vai ser formado realmente para não ser um atuante. Eu vi um pessoal nos comentários falando que o militar ele não quer a guerra, né? E realmente, pô, a gente vai querer guerra? Não faz muito sentido. Porém, o problema é que a nossa formação ela é toda pautada nisso. De caras falando, ó,
na guerra vai ser assim, tal, 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 não sei o quê. Porém, o cara nunca foi pra guerra. Então, é muita piruação que a gente tem na formação, assim, é muita cobrança de gente, como o Canjica falou aqui, que é inexperiente, muitas vezes até tem menos experiência de vida do que nós. Então, é coisa que vai dando muito conflito na nossa cabeça, principalmente. E aí, se você vai entrar no exército ou na aeronáutica, na marinha, enfim, já vai tirando algumas idealizações da sua cabeça. Então, como eu falei no início do vídeo, eu acredito que vale a pena sim você seguir a carreira ali. Tem alguns pontos que fazem sentido para algumas pessoas, então vale a pena, principalmente se você vibra com o exército, se você não está nem aí, se vai ter guerra ou se não, se você não liga. Um dos pontos que foi muito complicado para mim foi a parte do ego. Então, em algumas situações ali, eu me vi sendo humilhado de uma forma que, pô, não teria necessidade. Fui fazer um questionamento uma vez por conta de uma prova, pô, o tenente começou a me chamar de burro, começou a falar uma porrada de coisa ali pra mim, no meio de toda a SpaceX, porque a gente tava no Salão Osório, que o Salão Osório é onde a gente faz as provas. E aí começou a falar uma porrada de coisa ali que não tinha necessidade. Você vê que o cara tá fazendo aquilo só porque ele quer te humilhar mesmo. Então, é muito complicado. E aí quem busca uma parte operacional acaba pensando na polícia. E o Canjica aqui não é o primeiro, também não sou o primeiro a pensar isso não. Muitos dos que eu conheço que continuam lá dentro ou que saíram também têm essa mesma visão, tá? Anos, jogando 5 anos da minha vida fora, pra depois não atuar, pra virar funcionário público depois, eu vou pro PM de São Paulo, que aí, mas assim, conseguiu fazer minha cabeça e eu não fui, minha mãe também não foi muito a favor e eu não fui. Mas o grande ponto, né, que a gente se incomoda mais, por quê? Qualquer pessoa daqui de fora que você conversa e fala assim, cara, eu tô querendo ir embora, eu não tô feliz. A primeira coisa que ela olha e fala, cara, tu vai jogar fora uma carreira que tu vai ganhar no mínimo 10 mil por mês garantido. E eles ficam abismados. Por quê? Vamos supor, se tu pega um cara no shopping que tá se ferrando aí no shopping, ele ganha 3 mil por mês, 4 mil, pô, pra ele pular pra 10. E no exército talvez ele vai, com certeza ele vai trabalhar menos, tem mais prestígio. Mano, ele ia ser muito feliz lá. Ele ia ser muito feliz, ele não ia reclamar. Mas quando tu pega, por exemplo, caras como eu e caras como a minha turma inteira, quando passa num concurso daquele, a gente já vê que o nosso intelecto é diferente, entendeu? Então, quando a gente tá lá, a gente tem a certeza que a gente passa em outro concurso. Então você começa a se questionar, a gente fala, cara, tem concurso que paga mais que aqui. Pô, tem concurso que paga o mesmo que aqui que eu vou me formar, formação de 3 meses, final do ano, já tô tirando que eu vou ganhar só daqui a 5 anos. E aí tu começa a se questionar. É isso, tá? Você pensar só na parte financeira não é bizu se você quer se formar. Porque se você começar a olhar muito para a parte financeira, você não se forma. Porque eu tinha esse pensamento que o Canjica tá falando aqui desde o meu primeiro dia na SpaceX. Então, quando eu comecei a ver como eram as coisas ali, eu já comecei a olhar e falar assim, pô, e eu tive sempre muito essa visão da parte financeira, né? Porque realmente, para quem tá aqui fora, você vê um brasileiro médio, o salário às vezes é R$ 2.000. O cara, como aspirante ali, se eu não me engano, já tá ganhando 7 mil. Você fala, pô, tô muito acima da média. E fora que tem a questão da piruação também, de você ser um oficial do exército e tal, de querer mostrar para os outros isso aí. Então, se você for ficar olhando só a parte financeira, não é bizu, não. Você não vai se formar porque você vai ver que não faz sentido. Entendeu? As pessoas não entendem isso, por que a gente sai, por que o cadete vai embora, por que o aluno pede pra sair, porque tem intelecto pra fazer outra coisa, entendeu? Se não tivesse intelecto, beleza, ia ficar lá, entendeu? Ah, não tem outro caminho, aí show de bola. Igual eu falei o exemplo do cara do shopping. Pô, seria uma oportunidade de vida pra ele pegar uma carreira que ele vai ganhar 10, 12 mil só subindo e vai trabalhar menos que no shopping. Pô, seria uma oportunidade de vida. Mas a gente que realmente passou na prova, que estudou, a gente sabe que a gente passa em outro concurso, então por isso que a gente se questiona tanto. E aí, fiz essa questão de comparar com outros concursos e tal, comparar com o empreendedorismo, e eu cheguei à conclusão, cara, que não valia a pena. Mas eu não consegui chegar a essa conclusão lá, entendeu? Por que eu não consegui chegar a essa conclusão na SpaceX? Porque a gente tá sempre no exército pensando no dia de amanhã. Então, tipo assim, 10 fora, 5 fora pras férias. Então a gente tá sempre pensando que o ano que vem pode melhorar. 10 SpaceX pro primeiro ano da MAN, não melhora. Mas tu sabe que depois vai vir o segundo ano de AMAN, e aí melhora, entendeu? Cara, eu pensava assim na SpaceX, e aí na SpaceX, por exemplo, a gente fala muito em faróis curtos, né? Então, quando você entra, você não está pensando na sua formação lá na MAN. Você entra, você está pensando em chegar até o final de semana, ou então, por exemplo, na adaptação, você pensa em chegar até o dia da entrega das boinas, depois você, aqui como no caso do Canjica, você começa a pensar nas férias. Então, pô, até hoje eu vejo meus amigos que estão lá na MAN, eles fazem exatamente isso. Tem sempre uma meta assim, a curto prazo, que não é exatamente a formação. Os meus amigos da MAN hoje, a minha turma ela se forma esse ano, então eles já estão com esse farol aí da formação. Mas, por exemplo, até quem está no terceiro ano, no segundo ano, e na SpaceX principalmente, você não está pensando na sua formação da MAN. Você está pensando nas próximas férias, ou então em algum acontecimento importante que vai ter ali. Então, por exemplo, no primeiro ano, a entrega do Espadim. Então, a ideia é exatamente essa aqui que o Canjica está passando mesmo, tá? Vamos continuar aqui com o vídeo.
porque aí tu já fica antigo, entre aspas. E aí tu vai pro segundo ano, então tu tá, nas SpaceX ali já tava mirando o segundo ano de Aman. Então eu falei assim, cara, eu vou esperar porque vai melhorar, entendeu? Isso aqui talvez é a visão que eu tô tendo daqui, e não é isso, aqui não tem outros cadetes, então vai melhorar, entendeu? Então, por isso que eu não consegui chegar a essa conclusão na SpaceX, justamente por aquela ideia de, cara, espera, que vai melhorar. E nessa do espera, tem gente que passa a carreira inteira no exército infeliz. Tipo, o cara se forma, aí não, é o aspirante que se forma, tem que amassar o aspirante, aí beleza. Aí não, quando eu for tenente. É exatamente isso. É exatamente isso. Tanto que recentemente eu vi o caso de um, se não me engano, no início do ano, um aspirante aí que se formou no ano passado, se não me engano, o cara tirou a própria vida porque chega no quartel, continua. E aí o tanto de militar que a gente vê que é infeliz com aquilo que tá fazendo é uma coisa absurda. O tanto de militar aí que tô vendo que vai se formar esse ano aqui da minha turma, que tá muito infeliz com o que tá fazendo, é uma coisa absurda. E o cara vai só se arrastando só, porque a família fica nessa de falar que o cara não pode largar essa oportunidade. Tem o ego do cara também de às vezes não querer pedir para ir embora. Enfim, tem muita coisa que acontece. Tanto que eu lembro que quando eu pedi para sair, né? Depois eu faço um vídeo só falando sobre a minha saída. Mas chegou um camarada meu lá que vai se formar esse ano aqui também. O cara falou assim, pô, cara, se você já teve se você já teve outros momentos de coragem na sua vida, pode ter certeza que esse aqui é o maior de todos, cara. Porque isso que você está fazendo agora, dificilmente alguém faria. Porque eu realmente tava ali e falei, pô, não quero mais isso aqui pra minha vida. Vou sair, seguir a vida. E graças a Deus hoje tá tudo bem. Não como planejado, né? Porque quando eu fui sair da SpaceX, eu imaginei que eu ia trabalhar com a parte financeira, né? Com gestão financeira, porque eu estava estudando bastante sobre a parte de investimentos e tal, mas acabei nem indo para esse lado. Fui para outro, que hoje eu vejo que foi um caminho muito melhor, né? Que é esse caminho que eu tomei aqui. É algo que eu gosto de fazer. Mas quando você tá lá dentro, infelizmente você acaba não conseguindo pensar em muita coisa. Sua cabeça não consegue funcionar direito, porque você está muito atordoado com o que está acontecendo aqui no dia a dia. Vamos Quando eu lá. for primeiro tenente, aí vai vir outra leva de aspirante, aí vai ser melhor pra mim. Quando eu for segundo tenente, sei lá, vai vir outra leva de aspirante no ano seguinte, aí vai ficar melhor pra mim. Aí ou então ele já é tenente, mas a vida não melhorou, ele não, eu vou ser transferido, vou pra um quartel melhor, e aí vou estar melhor de vida. Aí não melhora, aí não, quando eu for capitão, entendeu? O cara tá sempre no dia de amanhã, entendeu? Esperando essa melhora, e na minha opinião nunca vem essa melhora, cara. Vem um alívio, um pequeno alívio, mas não vale a pena, cara, não vale a pena. Vou ficar dependendo dos outros pra ter felicidade. Então, assim, tu tá feliz por 2 anos que tu foi transferido pra um bom quartel, tu tem o risco de ser transferido pra um lugar ruim e ficar 2 anos infeliz. Entendeu? Então, tua felicidade tá na mão dos outros, tá? Então, assim, na minha visão, não vale a pena. Você que tá vendo esse vídeo, se você não tá convicto, meu irmão, talvez você demore pra ter essa conclusão que eu tive, né? Porque é difícil, mas você talvez nem tenha também, né? Quem geralmente não tem esse pensamento é o cara que já viveu no meio militar pra sempre, desde sempre, quer dizer, e ele quer isso convicto. Por exemplo, filho de coronel, que a família inteira é uma geração de militares. Aí, cara, esse cara é o robozinho, entendeu? Já foi nascido pra aquilo ali. E aí ele não tá nem aí se é uma merda, se não vale a pena, ele não questiona nada, é um cara que só segue a manada, entendeu? Então, assim, caso você esteja nessa condição de, cara, eu não tô me sentindo feliz e tal, começa a analisar, entendeu? Faz o que eu fiz, começa a analisar e não espera tanto pra tomar decisão. Eu demorei muito pra tomar e me arrependo de ter demorado pra tomar tanta essa decisão. É o que eu falei no início do vídeo, né? Muitas vezes é melhor você tomar sua decisão rápido. Então, tenha bastante pé no chão, conversa com a família e toma a decisão rápido. Muito melhor do que você ficar esperando anos ali, porque pode ter certeza. Se no primeiro ano ali da SpaceX ou no primeiro ano da MAN você já viu que você não gosta daquilo, dificilmente vai ficar melhor. Você vai recebendo alguns estímulozinhos ali, então, por exemplo, tá no segundo da MAN, então você é mais antigo já do que o cara do primeiro ano e que o cara da SpaceX, aí você quer dar uma aloprado, alguma coisa assim. Só que, cara, isso aí não vai ser a sua vida, sabe? Então, vale a pena já quando você está na SpaceX assim, fazer uma projeção de futuro, ver se é ali mesmo que você quer estar, o quanto que você aguenta isso também, o quanto isso vai impactar no seu psicológico, para depois talvez não chegar no terceiro, no quarto ano da MAN ali, ou então até mesmo depois de formado e precisar tomar essa decisão. Eu acredito que esse pessoal que muitas vezes acaba tirando a própria vida, né, é por conta dessa pressão psicológica, de ir se arrastando tanto que chega um momento que ele já viu que se ele sair dali vai ser uma vergonha tão grande que é melhor ele morrer do que ele dar essa vergonha para a família dele ou para os amigos, porque é a forma muitas vezes que a pessoa pensa, né? Então, quando você tá vendo que alguma coisa tá errada, não tá do jeito que você queria, se você ficar postergando muito, se você ficar deixando muito tempo passar, esse problema ele só vai aumentando, né? Só vai sendo pior pro seu psicológico e vai sendo pior para a decisão que você vai tomar posteriormente. Então, legal aqui o vídeo do Canjica. Em um ponto ou outro ali, eu acabei discordando dele em algumas coisas, mas acho muito relevante esse conteúdo que ele tem passado e infelizmente, uma realidade aí que a gente vive no Exército. Mas bora pra cima. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo de React também.